Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 31 minutos desta quarta-feira. Quando falamos quarta-feira é o meio da semana. E quando falamos do meio da semana, lembramos do culto das irmãs, culto das senhoras, a bênção para toda a igreja. E nós queremos cumprimentar a você, nosso querido amigo, nosso querido irmão, no Brasil, no exterior, a você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim, a você que está nos assistindo pela TV Web Manaim, também pelo nosso canal no YouTube, as plataformas integradas aqui da Igreja Cristã Maranata. E gostaríamos de pedir para que você nos ajude a alcançar mais vidas através das nossas redes sociais. Aí você pergunta, mas como, meu irmão Elias Faia? Simples. A você que está nos assistindo no canal no YouTube, você copie o link e coloque aí, né, nos grupos de WhatsApp, né, aquela pessoa que você está orando por ela, coloque lá, fala, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, estamos orando por você, Deus tem uma bênção para nós, e assim nós vamos atingindo mais pessoas através das nossas plataformas digitais e com isso anunciando o Evangelho Eterno. Quarta-feira, hoje, dia 1º de dezembro, estamos no meio da semana, mas no início de mais um mês, aliás, o último mês do ano de 2021. E aqui conosco no nosso pré-culto hoje, nós estamos aqui com o nosso querido pastor Luiz Eugênio, que é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata. Pastor Luiz Eugênio, nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos ouvindo, estão conosco nesse início pré-culto, né? Aqui. Glória a Deus. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor, nosso querido pré-culto, né? Esse momento todos os dias, né? O pastor que, no caso, conduzirá o culto dessa noite, hoje, o culto das senhoras, né? O pastor passa aqui e conversa um pouco conosco. E vamos aproveitar, pastor Luiz Eugênio, já que o senhor está aqui, né? O senhor é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, também é professor, né? Lá no Manaim, dos seminários. E o senhor tem uma aula muito interessante, pastor. Nós estamos vivendo momentos do fim, momentos difíceis, né? Em que, inclusive, né? O Senhor Jesus fala lá no Sermão da Montanha, no fim, muitas coisas aconteceriam, né? Filhos contra pais, pais contra filhos. E a aula que o senhor dá é uma aula muito importante. É uma aula onde as pessoas ouvem aquela pessoa que está magoada, aquela pessoa que está com algum problema, né? E nós queremos hoje entrar nesse assunto com o senhor, o que é a mágoa, o que alimenta a mágoa, quando nós nos magoamos, como é que nós podemos magoar alguém, o que nós podemos fazer, pastor? Não revidar, o que fazer, pastor? Essa aula é muito importante. Nós queríamos hoje entrar um pouquinho nesse assunto com o senhor. O senhor pode ficar à vontade, pastor, para conversar conosco sobre esse tema, pastor. Esse tema da mágoa, do perdão, tem sido um tema muito importante para início do seminário com a oração e com a explicação, as experiências sobre esse assunto. Nós temos observado o seguinte, que muitos irmãos às vezes vamos na região do Brasil, o irmão nos procura, fala, pastor, aquele assunto, o senhor falou sobre o perdão, sobre a mágoa, marcou a minha vida, porque eu vivia uma vida muito triste, amargurado e magoado, irmãs, irmãos. Na verdade, o que o Espírito Santo tem feito nessa última hora tem restaurado muitas vidas e muitas pessoas quando entendem a importância do perdão, certo? Porque quando você fala em mágoa, mágoa vem do latim mácula, ou seja, uma mancha que você deixa em alguém e outra pessoa. Primeira coisa, temos que entender o seguinte, que os nossos problemas estão dentro das pessoas próximas, principalmente os familiares. Jesus falou em Lucas 12:53, se não me falha a memória aqui, Lucas 12:53, que o pai se voltaria contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nogra, vai falando da família toda ali, filho contra pai, filha contra pai também, e filha contra mãe, toda a família em conflito. Aliás, ele dá até Jesus não coloca acerca do genro, não fala nada sobre o genro com a sogra, um comento, fala só da nora, da sogra, vai falando ali. É uma coisa que, o que nós temos observado é que o texto da oração o Pai Nosso, por exemplo, o Senhor Jesus coloca muito claramente. Se você, o que ele fala, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Então, se nós queremos perdão, temos que perdoar. Aí que o difícil é isso, né? O difícil é perdoar. Reconhecer que você tem que perdoar aquela pessoa que te machucou. E
E acontece o seguinte, todos nós magoamos pessoas toda hora, somos magoados, todo momento tem pessoas que nos magoam, nós magoamos também. A vida é como diz um irmão o seguinte, eu gosto dos meus, o irmão falou, eu gosto dos meus cachorros lá. Porque o cachorro, ele não reclama nada, o animal que tem lá não reclama nada, ele dá comida, ele fica com raiva, não sei o que, não reclama de nada, fica ali, então fica mais, ele não fala mal dele nem nada. Mas infelizmente a vida é isso mesmo, nós temos que conviver com pessoas, né? Com pessoas. Você não tem como viver sem pessoas, né? Você precisa conviver com pessoas. Seja na igreja, seja fora da igreja. E essas pessoas têm sentimentos e às vezes o sentimento, a transparência do sentimento de um para com o outro, às vezes nós ferimos as pessoas sem nem saber que ferimos, né? E é interessante que às vezes nós temos irmãos que a gente você tem que fazer uma reflexão da sua vida. O que você está guardando que está prejudicando a sua vida? Está prejudicando, que o maior prejudicado é quem está magoado. O outro está magoado com alguém, a pessoa às vezes nem sabe, né? Você está sofrendo, sofre a vida toda. E fica sofrendo, se torturando, é como um câncer que vai corroendo a pessoa, né? Na verdade é assim, a mágoa é isso, é um câncer, como um câncer, vai corroendo e é uma armadilha, né? Você entrou na mágoa, entrou na armadilha do adversário, a armadilha do adversário. A verdade é essa aí. E a pessoa amargurada, ela vive infeliz, ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter felicidade, não consegue, muitas vezes até adoece por causa disso, não vive em paz. Então isso são os malefícios da mágoa, né, pastor? Exatamente. É como diz, é o inimigo invisível, vai crescendo no coração da pessoa e a pessoa não percebe que está crescendo. Agora, tem um problema. Quando o apóstolo Paulo coloca lá aqui Hebreus, o apóstolo Paulo não, Hebreus, né? O apóstolo Paulo não fala, é o livro de Hebreus. Fala sobre a raiz de amargura. Ela fala que a raiz de amargura contamina outros. Enquanto alguém até compara a raiz de amargura como a raiz que está escondida na terra. Então está escondida na terra, ela está ali na escuridão da terra, ninguém está vendo aquela raiz. Daqui a pouco a raiz, tem aquelas árvores que a raiz começa a sair fora até quando você quebra, sai da terra, até quebra calçado, tudo. Então, a raiz de amargura, quando ela fica visível. Está nesse nível. Às vezes está nesse nível, ela contamina outros. Porque quando está nesse nível, visível para todos, a pessoa começa a expor a sua amargura para outra pessoa. Olha o que fulano tal fez comigo. Aí ela vai criando, como dizem Hebreus, ela vai criando outros amargurados, né? E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, o irmão que estava com a amargura de alguém ali, resolveu o seu problema com aquela pessoa, mas os outros não ficaram informados, e ficou gente amargurada sem nem saber, porque, lembra que fulano tal fez com o sujeito, às vezes é até uma coisa que já foi resolvida, ou até uma mentira, e o negócio vai avolumando, né? E trazendo para uma figura, pastor, que o senhor está falando, em relação à raiz, quando acontece isso, quando a raiz ela sai para fora na calçada, ela quebra a calçada, ela fica para fora, e trazendo assim em figura, no sentido figurativo, machuca realmente. As pessoas passam na rua, tem uma árvore dessa forma, ela tropeça ali, se machuca. Então isso que o senhor está falando é real, até na nossa vida mesmo, quando tropeçamos na raiz de uma árvore que está para fora. Então, quando está nesse nível, acaba machucando outras pessoas mesmo, né, pastor? Exatamente, porque e o grande problema, sabe o que é que os lobos, nós chamamos o lobo assim, ele aqui em Mateus 7,15, Jesus fala sobre lobos disfarçados de ovelha. Eles dirão o que o magoado precisa ouvir, sabe? E às vezes é o seguinte, tem pessoas que ficaram magoadas porque ouviram uma palavra verdadeira e dura com ela, né? Às vezes precisava ouvir aquilo, ouviu, ficou magoado. E o lobo, ele vai fazer exatamente o que a pessoa quer, porque ele fala, você foi ferido, venha pra cá, fique comigo, você não vai ser ferido mais, aquilo ali fizeram justiça com você, não sei o que, vai embora, a pessoa acredita numa história. E às vezes nós observamos o seguinte, às vezes você encontra algumas pessoas, alguns até que chegaram a sair da igreja com mágoas, e às vezes formam até uma igreja de magoados, né? O Espírito Santo não opera onde tem as pessoas assim, com essa mágoa toda no coração, fica o tempo todo ali, ruminando as suas mágoas, os seus rancores com aqueles que... Às vezes a pessoa é o seguinte, até sofreu, nós sofremos, o homem sofre rejeição,
sofre ofensas, sofre todo tipo de coisa, porque são sentimentos que se afloram, né? Agora, você não tem como controlar isso na sociedade. Se você magoou alguém, o irmão perguntou para mim, pastor, eu magoei uma pessoa e eu senti que eu magoei aquela pessoa, mas eu nunca mais encontrei, porque foi uma vez só que eu encontrei ela e eu não sei como faço para pedir perdão para a pessoa. Aí não tem jeito, você não é uma pessoa íntima, se você fez realmente errado. Você reconheceu com Deus, você fez a confissão com Deus. Agora, uma pessoa que desapareceu, você nunca mais encontrou, mas você não pode fazer nada. E também se você magoou alguém, pediu perdão para aquela pessoa e ela não aceitou seu pedido de desculpa, seu perdão, aí você não pode fazer nada. Você fez sua parte. Você fez o que Jesus mandou, foi lá, se humilhou, porque na verdade o pedido de perdão é uma humilhação, né? A pessoa se humilha diante do outro, me perdoa, te magoei. Aí tem outro que fala bem assim, também aí reage, a reação contrária que é o problema também. Então, você pediu perdão, o outro não, porque perdoar, eu sempre falo, perdoar não é esquecer, é parar de cobrar. Você emprestou dinheiro para alguém, a pessoa não pagou, você não cobra nada, não, esse dinheiro eu vou cobrar, mas você perdoou, eu perdoei sua dívida, tá perdoada, tudo certo. O perdão é não cobrar. Você sabe que aquela pessoa te deve uma quantia, né? Ela também sabe, né? Sabe. E às vezes o que acontece, o perdão, a pessoa perdoa aquela pessoa, mas não vai ter aquela convivência que tinha antes mais. Não é que tem que ter a mesma convivência, a pessoa te feriu demais, mas você não vai ficar sofrendo o resto da vida com aquilo, né? Vai sofrer. Pois é, estamos aqui, pastor, chega só um microfone um pouquinho pro senhor. Tá, vamos lá. Nós só pode puxar um pouco pro senhor. Nós estamos aqui conversando com o nosso querido pastor Luiz Eugênio, hoje nesta quarta-feira, culto das irmãs, daqui a um pouquinho, 20 horas, horário de Brasília, o nosso culto, né? E você pode nos ajudar aí compartilhando nas suas redes sociais. Nós estamos aqui, nesse momento, a você que está chegando agora, o nosso querido pastor Luiz Eugênio, que é professor do seminário também, está falando sobre aquela aula de mágoa, de perdão, e isso também, pastor, é via de mão dupla, né? Porque nós, ao mesmo tempo que magoamos, nós também somos magoados, né? O tempo todo, né? O tempo todo, né, pastor? E é preciso, quando nós somos magoados, haver o perdão. Porque isso que corrói, né? E não ouvir coisas externas, como o senhor estava falando, né? Porque às vezes uma pessoa se passa por amiga e começa a remoer aquelas coisas do passado, né? Temos que evitar viver o passado. E às vezes a pessoa também está sofrendo. Vai dar uma fofoca, quem falou alguma coisa e não é verdade aquilo, fica sofrendo o resto da vida com aquilo ali. E às vezes não procura saber se realmente foi verdade. Então fica se alimentando com aquilo. E a pessoa que fez a fofoca, que quis ver a pessoa naquela situação, tá ali. Exatamente. Então, o irmão às vezes tem que vencer essa barreira. E uma coisa importante que Jesus falou aqui em Lucas 17:4, tem assim, teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos, acrescenta-nos fé. Porque isso aqui, Jesus falou uma coisa fora da lei, a lei não falava fazer isso. 7 vezes ao dia, se perdoa, Jesus não quer nem saber, o perdão dele é ilimitado. Então, os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos fé, que isso aqui não dá pra gente fazer isso não, certo? Ou seja, eles já falaram, em resumo, não dá pra gente fazer isso não, tá muito difícil isso aí. Certo? Como o senhor falou no começo, é difícil, né? É difícil. É fácil falar em perdão, né? Até você precisar perdoar alguém, certo? Quando você não precisa perdoar alguém, é fácil você falar que perdoar, não sei o quê, mas quando você precisa perdoar, você sente a prática. O que vem a ser isso mesmo, né? Mas é importante, né, pastor? Porque na realidade, como o senhor disse também, o mais prejudicado somos nós. E eu te falo um negócio interessante sobre isso, a questão do perdão. Ninguém perdoa porque é educado. O irmão é muito educado, vai perdoar. Não tem isso, não. É uma obra da graça de Deus, né? Porque o homem, naturalmente, a forma natural do homem, ele não quer perdoar, não aceita perdoar. Isso ali, você não sabe, ele fala assim, você não sabe o que eu sofri. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Só sabemos o seguinte, só sabemos que foi feito ao Senhor Jesus, né? Morreu sem dever nada, e Jesus foi humilhado, tudo que aconteceu houve traição, Judas traiu Jesus, tudo ali aconteceu com Jesus, foi desprezado pelos discípulos na hora difícil dele, tudo aconteceu que você pode imaginar com ele. Então nós temos que ter a referência de Jesus, né? É verdade, pastor, e o perdão, ele só liberta a nossa alma quando nós perdoamos realmente de verdade. Nós vimos Jesus na cruz ali, que diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Mas, meu irmão, o senhor me perdoa? Perdoa. Mas vira as costas e não perdoa nada. Isso também não adiantou. Ele tá o tempo todo
ele não quer nem falar com o irmão. Aliás, o irmão tem que lembrar uma coisa: no céu não vai ter separação, não. Você não gosta de fulano de tal, tem uma separaçãozinha aqui. Então eu sempre falo para os irmãos o seguinte: você não perdoou, você não vai para o céu, não, irmão. Está vivendo o evangelho, você está perdendo tempo, vai vivendo o evangelho. Passou, comigo não vai ter, não. Então, irmão, você pode estar certo, que não é eu que estou falando, não, é a própria palavra. Por isso que naquele dia muitos vão chegar diante do Senhor: Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu cantei em teu nome, preguei em teu nome, eu fiz isso, eu não vos conheço. Não tem como, o Senhor não vai aceitar, não. Não tem desculpa para o Senhor diante de uma situação como essa. Então, realmente é uma obra da graça. Você vai pedir: Senhor, eu preciso perdoar. O perdão não é uma questão, quando eu sentir no meu coração eu perdoar, é uma decisão, como muitos falam. Por que é decisão? Que Jesus falou o seguinte, é uma ordem de Jesus. O Senhor Jesus mandou: se você não fizer isso, você não vai ser perdoado. Então, é interessante sobre linkar isso aí que o senhor falou sobre ir para a eternidade e não ir, a gente não vai realmente, se a gente não tiver perdoado, tiver com rancor e mágoa, né? Porque Jesus realmente fala sobre isso, né? E fala de forma bem explícita, né? Sobre quantas vezes nós devemos perdoar. E perdoar realmente de todo o coração, né? Porque o perdão, ela faz parte do novo nascimento em Cristo Jesus. É verdade. O nascer de novo, ele tem que ter a capacidade de perdoar. Se ele tiver a capacidade de perdoar, ele não nasceu de novo ainda. Então ele tem que é uma luta constante, porque o homem natural, ele não consegue perdoar. Então, na verdade, ele tem que pedir: Senhor, a gente até fala, até parece brincando, mas é uma verdade. Às vezes tem que jejuar. Jejuar muitas vezes para perdoar. Vamos fazer um jejum, aquele jejum, às vezes até 9 horas não vai resolver, faz até meio-dia, não meio-dia não tá resolvendo, faz o dia todo, 24 horas de jejum, 48 horas de jejum, eu preciso libertar. A parte dele precisa, já pensou? Você viveu uma vida todinha, meu irmão, minha irmã, viveu uma vida todinha no evangelho, foi uma serva de Deus, viveu, mas o perdão não estava em você, não. Então, mas eu fiz tudo certo. Aí vai perguntar ao Senhor: Senhor, eu não preguei em teu nome, Senhor, eu não entreguei, eu não passei, não fui usado em línguas estranhas, Senhor, eu não fiz isso em teu nome, sei o quê, Mas o Senhor falou: mas eu não te conheço, não. Esse que é o problema, né? Já pensou? É interessante também, pastor, que nós vemos a passagem do Senhor Jesus falando sobre as crianças, né? A gente vê que as crianças ali, as pequenininhas, a gente estão brincando, a gente está assim conversando, né? Os adultos, as crianças estão brincando ali. Aí um fez um mal para outro, ficou bravo na hora, mas depois já está brincando de novo. Mas quem fica magoado é os pais, mas as crianças já estão de bem um com o outro, mas os pais estão picudo com o outro, com raiva porque uma maltratou o filho da outra, mas as duas crianças estão brincando de novo, não estão nem aí. Porque criança... É a pureza, né? O pai, às vezes, ou a mãe chama a criança com rispidez em alguma situação que ela fez, daqui a pouco tá abraçando a mãe, não tá com aquele negócio no coração, não prende, não guarda no coração essas coisas, né? E Jesus falou, né? Deus é o reino dos céus. Então temos que voltar a ser crianças, temos que ser como as crianças, a pureza do Senhor Jesus, perdoar, isso é muito importante, pastor. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, pastor? Porque estamos aqui faltando 11 minutos para as 8 horas. Acrescentar alguma coisa nessa? Eu tenho que lembrar que o mundo está cheio de rejeição, pessoas rejeitadas, pessoas que estão sofrendo. Às vezes a pessoa, por exemplo, foi demitida do trabalho, ela quer culpar alguém, quer culpar alguém, a pessoa às vezes foi disciplinada por alguma situação, ela não aceita aquilo e começa a culpar o pastor, culpar não sei quem. Irmãos, a verdade, você tem que viver sua vida. Se o Senhor, muitas vezes o Senhor nos disciplina, Ele orienta, ele não fica dando muita explicação, não. Ele quer que você obedeça, né? Obedeça. Então, às vezes o irmão cria um problema com o obreiro, com o diácono, e o irmão cria com o pastor mesmo, ou uma irmã com outra. Eu já vi isso acontecer na igreja que eu era pastor. A irmã, eu fui assumir a igreja, a irmã tinha 5 anos que não conversava com a outra, eram amigas duas, amiga. Eu cheguei na igreja e fiquei assim: pastor, essa irmã aqui, ela não conversa com outra irmã, não. Eu falei: o que aconteceu? A outra irmã, ela até saiu dessa igreja aqui, porque aquelas duas, a briga das duas. Eu falei: o que aconteceu com essas irmãs? Falei: não, foi o seguinte, pastor, um dia, essa irmã entrando na igreja, essa outra irmã entrando na igreja, olhou com a outra, acho que olhou de cima e embaixo assim, olhou com a cara assim, uma cara feia, não sei, que ela não gostou daquilo. E ela olhou com a cara feia de volta também. Falei: o que aconteceu? Nunca mais as duas se falaram. Mas era amiga, né? Nunca mais se falaram. Então vê o que acontece. Mosquito é que mata a ovelha. A ovelha é o seguinte, falando da ovelha agora mesmo, a ovelha, ela tá no campo ali, bastando o mosquito, vai e entra na narina da ovelha aqui,
A ovelha fica tirar um mosquito, não consegue tirar, ela dá uma cabeçada na pedra e morre dando cabeçada em pedra. E às vezes a ovelha vão estar perdendo a bênção por causa de pouca coisa. Um mosquitinho. Tem até um irmão que escreveu um livro, falou que a isca é a isca do adversário. Na verdade é o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque a maior vingança que você pode fazer contra uma pessoa que te feriu, contra uma pessoa que você acha inimiga sua, é perdoar. É a vingança mesmo. Não, vou me vingar daquele sujeito, vou perdoar ele, ficar livre dele. Bom, você ficou com o coração mais leve, ficou livre. Porque isso aí é comprovado cientificamente, que traz até doença, né? Traz. Então, e outra coisa, esses problema da mágoa, neutraliza a oração. Não adianta orar que Deus não vai atender essa oração. Então, às vezes, você está orando, por que Deus não responde minha oração? Vai continuar orando sem resposta. Não tem resposta. Você vê a história de José, né? Quando os irmãos dele chegaram ali, todos eles, agora o que vai acontecer conosco? Nosso irmão agora descobriu isso aí, ele vai pegar, vai matar, ele deve ter pensado, vai matar todos nós aqui, nós vamos... Aí José falou, não, meus irmãos, isso aí estava no projeto de Deus. Às vezes, alguém te falou uma palavra dura, você está magoado aí, mas estava no projeto de Deus fazer isso com você, porque aquilo ali serviu para você refletir melhor, mudar a sua vida. Então, às vezes, a pessoa fica... Os irmãos José pensavam que ele estava... Ia dar um jeito em todos eles ali, porque se fizeram realmente mal com ele, mas o mal Deus tornou em bem. Tem coisas que as pessoas não fazem mal, esse mal nos torna-se em bem, porque Deus, se ele tem um projeto na sua vida, o mal que te fizer não vai te destruir, esse mal vai reverter-se, entendeu? Em resumo é isso aí, aconteceu com José, né? Resumo é isso. E o senhor fala sobre isso também, né, pastor? Exatamente. A pessoa que realmente faz um mal a nós perdoamos. Se ela não quiser perdoar, o senhor fala que nós temos que orar por essas pessoas, né? Orai pelos que vos perseguem, né? Abençoai os que vos maldizem. Tem um livro que uma escritora escreveu um tempo atrás, eu vi uma pessoa falando sobre isso. Tem pessoas que são altamente sensíveis, né? Altamente sensíveis. Então, pessoas, qualquer palavra que fala, a pessoa, como ela é uma pessoa altamente sensível, ela se fere à toa, tá magoada à toa, tá ferida, tá triste, não sei o quê. Então, nós temos que ser... Existe chamada, hoje é uma palavra na moda, que é resiliência, né? Voltar ao que era antes. Irmão, você vai ter que lutar por isso aí, para voltar à sua vida normal, vencer em Cristo Jesus e saber que essa mágoa, essa ofensa, essa rejeição, esses ressentimentos que tem aí, a decepção que você teve, não deixe destruir a sua vida. Em resumo, é isso aí. Não deixe destruir. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E nós pedimos que o Senhor abençoe o culto desta noite, que vidas possam ser alcançadas, libertas, curadas e principalmente salvas. Conversamos aqui com o nosso querido pastor, que irá conduzir o culto desta noite. É secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, nosso querido pastor Luiz Eugênio. Agradecemos a presença do senhor, pastor. Amém. Eu não vou falar sobre esse assunto, não. Meu assunto aqui vai ser outro, certo? E nós agradecemos o senhor e acabei esquecendo de perguntar ao senhor onde o livro, o versículo que o senhor vai estar. Agora minha memória funcionou melhor que a sua, viu? Então é o seguinte, o nosso assunto aqui vai ser sobre Naamã, a esposa e a menina que morou na casa dele. Então nós estamos no mês, encerrando o mês da autoridade, né? Das autoridades. Eu queria falar alguma coisa, o que aconteceu com a história de Naamã, a sua esposa e essa menina dentro da casa dele, uma escrava que foi levada para dentro da casa dele, prisioneira, né? E poderia estar magoado e não falar nada também, né, pastor? Exatamente. Esse homem, não deixa esse homem morrer de lepra. Deixa aí, exatamente, mas não. Testemunhou, né? Testemunhou. Exatamente. Está lá em 2 Reis, né? É isso? 2 Reis 5, a partir do verso 1, certo? Amém. Louvado seja o nome do senhor. Pastor Luiz Eugênio estará se dirigindo agora para o estúdio 4 do satélite, para onde será transmitido o culto desta noite. Então, 2 Reis 5:1. Abra aí a sua Bíblia, fique em sentido de oração, que já, agora faltando 5 minutos para as 8 horas da noite, estará começando o nosso culto. E nós cumprimentamos a todos, queridos amados irmãos no Brasil e no exterior, com a paz do Senhor Jesus. Amém.